Olá pessoal, tudo beleza? Então, dando continuidade à nossa aula da anatomia do sistema tegumentar, hoje nós vamos ter uma aula bem tranquilinha, falando sobre os anexos da pele, né, toda a parte estrutural, né, as características morfológicas da pele já foram trabalhadas em aulas anteriores, mas se persistiu alguma dúvida, deixe nos comentários, manda um e-mail que eu respondo para vocês, beleza? Então vamos lá. Essa é uma imagem de fotomicrografia eletrônica de varredura, né, mostrando então justamente a pele. Fazem parte dos anexos da pele os pelos, as glândulas e unhas. Quando eu falo em pelos, não são apenas os pelos corporais distribuídos pelo corpo todo, né, como barba, bigode no homem, né, pelos pubianos, cabelo, sobrancelhas, cílios. Por falar em cílios, quando eu me refiro a cílios, eu estou falando dos cílios em volta das pálpebras, né? E que protegem o nosso olho. Eu não estou falando da especialização celular de cílios encontrados, por exemplo, no epitélio traqueobrônquico, que tem a função de transporte, transporte de muco, né? Então, cílios, esses cílios aqui no olho. Fazem parte também as vibriças, né? Então, são pelos. As glândulas se dividem em glândulas sebáceas e glândulas sudoríferas, né? Glândulas sebáceas têm a função importante de manter a lubrificação da nossa pele, essa elasticidade, e as sudoríferas elas contribuem com o mecanismo termorregulador, né? Então, quando o nosso corpo se aquece muito, existe um centro regulador que se chama hipotálamo, lá no sistema nervoso central, e ele promove, né, a ativação dessas glândulas para que ocorra a perda do calor. E as unhas, né, também são anexos da pele. Eu vou comentar com vocês de unha já no próximo slide, mas eu quero que vocês se atentem, observem bem essa imagem que mostra, né, a nossa pele. Especificamente, essa camada mais superficial, o estrato córneo. Né? Por que o estrato córneo? Porque essa camada mais superficial na pele, ela tem essa característica de descamar. À medida que novas células são produzidas no extrato basal, ela vai empurrando essas células até o extrato córneo e que acabam, né, por se desprenderem e promove a descamação. Então lembre-se bem dessa imagem aqui, ok? Então vamos lá para frente. Então as unhas, elas são placas de células epidérmicas duras, queratinizadas e agrupadas de maneira compacta. Ora, placas de células epidérmicas, ou seja, faz parte da epiderme. Né? Basicamente, as nossas unhas, elas representam as camadas mais superficiais da epiderme. Mas, diferente das outras regiões da pele, na unha, essas camadas superficiais, elas estão agrupadas e não ocorre a descamação. Então, em condições normais, a unha não descama, a não ser que ela esteja com falta de nutrientes, tenha algum processo de doença, aí nesses casos sim. Mas, fora isso, a unha não descama, ok? Bom, poderia ser simplesmente unha, né, professor? Mas não, a unha tem algumas estruturas anatômicas que nós vamos estudar no próximo slide. Vamos lá? Como eu disse para vocês, aqui nós temos uma imagem mostrando um esquema da unha com as suas regiões anatômicas. Então não é simplesmente unha. Se tiver lá uma imagem, você, isso aqui é a unha. Não, a unha tem partes. Né? A primeira parte que nós vamos ver na unha é essa parte visível aqui, que você observa, ela é toda mais rósea porque existe um grande
suporte sanguíneo de capilares nessa região, então eu tenho essa transparência, essa translucidez aqui que é mais rósea. Então essa região visível da unha, nós chamamos de corpo da unha, beleza? O corpo da unha, ele se estende da raiz, essa parte que está inserida na pele, olha aqui, a raiz da unha, até a sua extremidade distal, ou seja, extremidade mais longe, né? Essa extremidade aqui mais distal, nós chamamos de margem livre. Então, eu tenho o corpo, eu tenho a margem livre, eu tenho essa região inserida aqui na pele, chamada de raiz da unha. Então, já temos 3 estruturas na unha: corpo, margem livre e a raiz. Essa região abaixo da margem livre, vamos olhar aqui em corte, agora aqui na figura B, essa região aqui abaixo da margem livre, nós chamamos de hiponíqueo. Poxa, não tinha um nome mais difícil para colocar? Pois é, não tinha, né? Então, essa região nós chamamos de hiponíqueo, né? Essa região que acumula sujidades, né? Quando vocês estão mexendo com terra, mexendo com algum produto, né? Esses produtos se acumulam nessa região. Agora você vai falar assim, o produto acumulou no meu hiponíqueo, né? Que é essa região abaixo da margem livre, beleza? Vamos lá. Então, corpo, margem livre, raiz da unha, o hiponíqueo. O corpo da unha, ele fica sobre uma região chamada de vale da unha. Essa vale da unha, ou leito ungueal, corresponde às camadas mais profundas da epiderme, né? O estrato córneo, o estrato espinhoso. Então, aqui são as camadas mais profundas da epiderme, beleza? Então, lá, corpo, margem livre, hiponíqueo, vale da unha, não é na unha, tá? É essa região mais avermelhadinha aqui, ó, a camada mais profunda da epiderme, beleza? Bom, nós já vimos a raiz da unha, que está inserida aqui nessa prega ungueal, né, aqui na pele. E lá no fundo, bem profundamente, como vou dizer, no começo da unha, né, nós temos a matriz da unha. E por que a matriz da unha é importante? Porque ela é responsável pelo crescimento da unha. Então, a nossa unha cresce, diferente da pele, ela não cresce nesse sentido, né? Ela vai crescer no sentido de anterior, aqui de proximal para distal. Então, ela vai crescendo distalmente, então vai empurrando essas camadas aqui mais para frente, tá? Então, aqui eu tenho a matriz da unha. Se tiver alguma lesão, algum traumatismo que acometa a matriz da unha, né, essa pessoa ela pode perder a capacidade de crescimento da unha. Então, a unha não vai se formar mais. Tá? Vamos lá, continuando. Nós temos na unha ainda essas pregas laterais, né? Essas pregas laterais são pregas ungueais. À medida que elas se aproximam aqui da linha média, aqui, ó, nessa região mediana, né? À medida que elas se aproximam dessa região mais densa, elas acabam formando, né, um espessamento, né, uma prega ungueal proximal. Então, eu tenho pregas laterais, eu tenho pregas proximal, e abaixo dessa prega proximal, nós temos aqui o hiponíqueo ou cutícula. Então, agora você não vai mais lá na manicure, viu, meninas? Você fala assim, eu quero fazer minha unha e melhorar aqui a cutícula. Eu vou melhorar o hiponíqueo, né? Então, olha aqui, isso aqui é o hiponíqueo, ok? Então, só lembrando, corpo, margem livre, hiponíqueo, o hiponíqueo, a prega ungueal lateral, a prega, né, ungueal proximal. Aqui nós temos o vale da unha, a raiz da unha e a matriz da unha. E a última parte que nós vamos ver
essa região densa da unha aqui, tão densa que ela não permite a visualização das camadas mais profundas da epiderme, que nós chamamos de lúnula ou pequena lua. Tá? Todo mundo tem, não é falta de nenhum nutriente, isso aqui é uma condição de normalidade. Beleza? Então, vamos lá. Vamos falar agora de pelos e folículos pilosos. Né? Os pelos, eles estão presentes na maioria das regiões da pele, exceto onde não tem pelo. Palma da mão, planta dos pés e na região genital. Né? Poxa, professor, mas em qual parte da região genital? No homem, na glande do pênis não tem pelos, e na mulher, nos lábios menores também não tem pelos. Né? E no clitóris, obviamente, também não. Então, algumas regiões não possuem pelos. Nessa imagem, né, existe uma condição genética de hipertricose, né? Então, a pessoa tem pelos, né, em crescimento excessivo pelo corpo, né? E é por isso que muitas pessoas foram taxadas, né, como lobisomens, né? Mas é por conta de alterações genéticas, né? De síndromes que levam a essa produção, tanto em homens quanto em mulheres. No caso dessa família, né, os homens e as mulheres possuem a hipertricose, né, por isso aquelas coisas de circo que nos colocam mais as aberrações, que não são permitidas mais, de a mulher barbada, entre outras coisas. A estrutura do pelo, então, poxa, não é só pelo? Não, o pelo tem uma estrutura. Na histologia, vocês vão ver que existem mais ainda do que eu vou falar. Então, a estrutura do pelo tem uma haste, que é essa parte livre, que é visível aqui na superfície, a parte que não está inserida na pele, né? Então, a parte que está livre. Lembrando que o pelo ele pode crescer até 2 milímetros por semana, né? Isso em condições normais. Pode ser que ocorra um crescimento maior, dependendo de fatores como hormonais, nutricionais, ou um crescimento mais lento. Nos homens, o crescimento é mais rápido do que nas mulheres, tanto de pelos quanto de cabelos. Então, eu tenho a haste do pelo e tem a raiz do pelo. Então, a raiz é a parte que penetra na derme. Né? Então, eu tenho haste e tem raiz. No próximo slide, vocês vão ver num corte transversal do pelo que ele possui uma medula e um córtex, uma parte interna e uma parte externa, beleza? Com relação ao pigmento do pelo, esse pigmento é responsável pelos melanócitos na base do folículo piloso. Então, como eu disse para vocês, aqui eu tenho um corte transversal. Esse esquema é lá do livro do Tortora, né? Vocês podem acompanhar. Então, nós temos aqui a medula, a parte mais interna do pelo, formado por células e formado também por... tem bolsas de ar na região da medula. Lembrando que nos pelos brancos e no cabelo branco, nessa região de medula, ela é completamente oca. Né? E tem o córtex. E depois tem outras camadas que vão formando e dando sustentação para esse pelo. Ok? Esse folículo piloso, então, ele se estende da superfície epidérmica até a derme, né? E na extremidade profunda do folículo forma-se o bulbo. O bulbo é essa dilatação aqui, ó, né? Então, quando vocês puxam o pelo, né, eu estou puxando esse pelo, algumas vezes ocorre o sangramento, porque olha aqui, na base, aqui no bulbo do pelo, existe uma rede vascular. Né? Além de ter uma rede vascular, existem terminações nervosas. E tendo terminações nervosas, provoca, então, dor. Né? Então, quando você arranca o pelo, né, você está puxando uma estrutura que tem terminações nervosas em seu redor, e isso provoca dor. Outra estrutura importante que está agrupada ao pelo é o músculo eretor do pelo. Olha aqui, ó, músculo eretor do pelo. Esse músculo é um músculo liso. A função dele
em condições de temperatura mais baixa, promover a ereção do pelo. A gente fala de piloereção, né? Então, aquele arrepiar na pele é a contração desse músculo aqui. Quando esse músculo se contrai, né, contrai junto também a glândula sebácea, que libera o sebo, né? Libera, então, uma substância lubrificante para a nossa pele. Beleza? A função básica dos pelos é a de proteção. Poxa, a proteção ela é mais visível em animais que têm o corpo totalmente coberto por pelos, né? Para aquecer, por exemplo, né, o corpo. Nós, seres humanos, nós perdemos essa característica de ter pelos com função de aquecimento. Então, qual é a função dos nossos pelos? A grande parte dos nossos pelos, a função deles é sensibilidade, né? Então, no antebraço, na mão, nas pernas, na coxa, no dorso. Então, quando eu movimento o pelo, eu tenho estímulo na terminação nervosa e que me manda uma informação para o cérebro, né, de que eu tenho um toque, por exemplo, me tocando, né, ou que alguma substância, né, está em contato com esse pelo. Alguns pelos são mais sensíveis, por exemplo, os cílios, né, e as vibriças. Poxa, o que é vibriça? Vibriças são os pelos encontrados no nariz, né? Então, esses pelos que ficam no nariz têm a função, eles crescem de dentro para fora. Então, é comum em homens, principalmente, que a taxa de crescimento desses pelos é mais rápida, vocês olharem no nariz e verem os pelos saindo, né? Mas para que existem esses pelos no nariz? A função desses pelos é de proteção, né? Filtrar o ar que nós estamos inalando. Então, as partículas maiores de poeira, de pólen, né, um mosquitinho que você possa inalar, ele fica ali, né, grudadinho no pelo. Ao final do dia, é interessante que você pegue uma gaze, né, coloque no dedo e faça a higiene do nariz, né, para você limpar toda aquela sujidade que ficou. Quando essa sujidade fica lá por muito tempo, ela resseca, forma uma crosta, né, e algumas pessoas tiram e gostam de brincar de bolinha, né, fazer bolinha lá com essa sujidade do nariz, mas isso não é higiênico, então tem que limpar o nariz, tá? Ok? E comer também não pode. Falando um pouco sobre o cabelo, né, então nós temos dois exemplos de cabelos lisos e dois exemplos de cabelos que possuem cachos encaracolados. Se eu olhar a estrutura do cabelo, nos cabelos lisos é mais circular e nos cabelos encaracolados, a estrutura do cabelo ele é mais achatado. Com isso, ele promove essa formação, né, desses cachos todos. Tá? E quando se faz uso de aumentar a temperatura, então eu acabo desnaturando um pouco essas camadas aqui do cabelo e promove o alisamento. A coloração do cabelo depende muito da melanina, né, dos tipos diferentes de melanina. Lembrando que nos cabelos e pelos brancos, né, a medula, que é essa parte central, ela é oca, preenchida por ar. Então ela não tem coloração. Glândulas sebáceas, elas evitam o ressecamento da pele, evitam a perda do pelo, da água, e elas estão próximas ao pelo, né? Então, quando eu tenho aqui um pelo, eu tenho aqui a glândula sebácea, aqui bem próxima ao pelo. E quando existem sujidades e existem bactérias, esse sebo ele pode transportar essas bactérias para o interior do pelo e provocar uma inflamação, né? Então, gera uma inflamação nesse pelo e forma ali pus nesse local. Tá? Então, mantém a pele macia e flexível. E na pele, na palma das mãos, na planta dos pés, não tem glândula sebácea. Olha, isso é claro, né? Mas se a sua mão tivesse sebo, né, ficaria mais oleosa. É só você pegar a sua mão,
passa na testa e você vai sentir como se fosse ter glândulas sebáceas na palma da mão, né? Não é muito adequado. As glândulas sudoríferas ou sudoríparas, né? Faltou um S ali, desculpem. Elas produzem em média 600 ml de suor por dia, e é por isso que é importante a ingestão de água. Não só água, mas no caso do suor, a gente acaba perdendo água e eletrólitos, né? Se é um local muito quente, a produção é aumentada, pode chegar a 2 a 3 litros de suor por dia. Se eu faço uma atividade física e é uma temperatura mais quente, a perda de água é muito maior. Tá? Mas então, a função nós já sabemos, né? Regulação da temperatura. Então, é um mecanismo termorregulador para o nosso corpo. Algumas pessoas, elas em condições de estresse, acabam tendo uma ativação do sistema nervoso autônomo que faz com que eu tenha, ou que a pessoa tenha sudorese, acabe suando muito, né? A pessoa vai apresentar um seminário, ela vai encontrar com a namorada, vai se apresentar para o sogro que nunca viu, né? Então aí acaba tendo uma tensão emocional muito grande e acaba produzindo mais suor. Mas existem pessoas que têm uma condição chamada de hiperidrose, né? Na qual é uma disfunção também e que ocorre uma produção excessiva de suor, né? E isso acaba interferindo, porque a pessoa fica toda marcada. Algumas pessoas suam muito na mão e ficam pingando e acabam ficam constrangidas por essa situação, né? Tem tratamento para isso, né? Mas não é o momento para nós discutirmos sobre esse assunto. Beleza? Glândulas sudoríferas, vocês podem ver aqui. Existem dois tipos de glândulas, são glândulas apócrinas e glândulas écrinas. A gente não vai entrar nesse assunto, vamos deixar isso para a histologia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, bem tranquila, bem rápida, né? Se ficou dúvidas, deixe nos comentários, manda um e-mail e logo em seguida eu já vou colocar a última parte da nossa aula de sistema tegumentar. Um grande abraço e boa aula!